marido tentou me trair e ele levou um fora tão grande que quando a menina me contou o que ele falou, eu fiquei com vergonha por ele. Eu cheguei ao ponto de pedir desculpa pra ela, porque eu fiquei assim desacreditada da... Meu marido, gente, ele era um homem, ex-marido, agora ex-marido, né? Ele era um homem muito bonito, não vou mentir pra vocês não, ele não era nenhum Jurandir, não. O cara era gato, ele era bonito, ele era alto, ele era posturado, ele era musculoso, ele era tudo de bonito ele era. E eu sabia que ele era bem concorrido onde eu morava. Então, assim, quando ele me escolheu, porque foi uma honra, né? Aquele macho de beleza realmente, né? Muito assim, chamativa, me escolheu, eu fiquei me sentindo a última bolacha do pacote, mal sabendo que eu tava toda quebrada, que a última bolacha do pacote é toda quebrada. Eu não sabia, eu achei que eu tava magnífica. E aí eu comecei a namorar com ele, eu não sei o que, confiava nele cegamente. Na verdade, eu confiava na beleza dele. Não desconfiava dele, não arrumava motivo pra brigar, nosso relacionamento era tranquila. Olha, eu era assim, amor, porque na minha cabeça ele me escolheu porque ele quis, porque ele tinha várias opções, mas ele me amava, então ele queria ficar comigo. Então não tinha por que eu desconfiar daquele bendito daquele macho. E aí nosso relacionamento foi pra frente. Eu não procurava saber de nada, eu não desconfiava de nada, tava tudo dando certo. Nós nos casamos e fomos morar junto. Casamos, entre aspas, né? Pegamos os nossos trapinhos de bunda e fomos morar junto. Até aí tava tudo ótimo, passou-se anos, eu já estava casada com ele há 8 anos e o meu casamento seguia da mesma forma como sempre foi. Tranquilo, não desconfiava de nada, eu trabalhava, ele trabalhava, até que ele foi demitido e aí ele começou a passar por um momento assim, meio complicado. Só que eu tinha um emprego que eu ganhava bem, né? Então eu comecei a sustentar a casa enquanto ele procurava emprego. E eu, antes a gente dividia tudo. Comecei a sustentar tudo. Assim, pra falar bem a verdade pra vocês, eu pagava a maioria das coisas e ele fingia que ajudava porque eu ganhava muito mais que ele. Então eu comecei a sustentar a casa assim de forma geral, dava um dinheirinho pra ele, que ele não podia ficar sem dinheiro, até porque ele tinha que distribuir currículo e não sei o quê. Só que o tempo foi passando e nada dele arrumar emprego. E aí eu comecei a pegar no pé dele porque ele não tava arrumando emprego. Até que um belo dia eu recebi uma mensagem de uma menina falando: olha, eu preciso falar com você. Minhas amigas, quando uma pessoa manda pra você, eu preciso falar com você, você entra e é uma pessoa que você não conhece, o toba tranca, amor. Você soa aqui, ó, que você nem vê. Eu falei, meu Deus. Só que eu confiava tanto naquele Jurandir que eu falei, não é possível que tá acontecendo isso comigo. Como assim ela quer falar? Será que ela vai querer falar do santo do meu marido? Não, eu falei um negócio desse. Mandei, oi, tudo bem? Pois não, pode falar. Ela falou, olha, eu preciso te ligar pra te contar o que aconteceu, porque é muito grande e eu, sinceramente, não vou digitar e nem vou ficar gravando um áudio e vou te contextualizar te mandando os prints aqui. Eu falei, mas é sobre o quê? Aí ela, porque eu não vou passar meu número pra qualquer estranho, né? Vai que ela queria difamar o meu querubim. Ela, é sobre o seu marido. E aí ela me mandou um print do meu marido seguindo ela na rede vizinha. E tipo, meio que pra ela aceitar a solicitação. Aí o zóio começou a tremer, eu me interessei, né? Eu falei, vou te passar meu número aqui, bem que assim, com o rabinho encolhido entre as pernas. Passei o meu número, ela me ligou na mesma hora. Ela falou, olha, eu vim te contar, porque eu acho isso muita sacanagem, que coisa feia, homem safado, que não sei o que. E aí ela começou a me falar, segundo ela, na rede social do meu querido Jurandir, não tinha foto nossa. Ele não postava, ele era low profile, eu não gostava, né? Só na minha que tinha. Aí ela me ligou e falou, olha, ele me seguiu, eu aceitei, nós começamos a conversar, né? Já tinha uns bons meses que a gente tava conversando, só que toda vez que eu chamava ele pra poder sair, pra gente fazer alguma coisa, ele desconversava, ele sumia do nada, que não sei o quê. Até que um belo dia, ele simplesmente falou pra mim que ele queria muito sair comigo, mas que ele tava sem dinheiro. E aí ele simplesmente me pediu o meu vale alimentação emprestado pra gente poder jantar num restaurante que ele já tinha visto se aceitava vale alimentação. E aí, segundo ele, eu ia pagar com o meu vale alimentação e que depois ele iria me dar esse valor no dia 15, que seria quando eu recebia e dava um dinheirinho pra ele. Olha pra você ver que loucura, irmã. Irmã, eu tava sustentando a casa, o boy e o date do boy com a menina que ela ia pagar com vale alimentação. Gente, eu fiquei tão sem graça. E ela falou, e aí, amiga, sabe qual é o pior? É que eu ia aceitar. Porque às vezes a gente passa uma dificuldade, ele falou que tava sem emprego, que tava passando umas dificuldades, mas eu senti que ele tava se esforçando pra poder querer sair comigo. Só que eu tinha postado uma foto dele comigo, eu e ele no meu stories, né? Há uns dias atrás. E uma amiga dela me seguia e aí viu. Por quê? Porque ela foi comentar com essa amiga sobre a situação do vale alimentação e mostrou a foto.
E essa amiga ficou, ué, mas eu conheço esse cara. E aí foi no meu perfil, printou tudinho, né, as nossas fotos e mandou pra ela. E assim ela descobriu que ele era casado e que ele tava pedindo vale alimentação da menina pra poder sair com a menina. Gente, a menina mandou mensagem pra ele, esculhambando ele. Você é um duro, você é um lascado, você quer trair a sua mulher e ainda quer pedir o meu vale alimentação. Falou pra mim que era solteiro, que não sei o que, você não tem vergonha na sua cara. E ali, meu amor, a gente começou a descer o safanão dele. Eu falei, olha, ele é casado sim comigo, tá sem emprego, eu que sustento a casa, eu que sustento tudo. E eu comecei a falar um monte de coisa, ela falando que tinha caído na dele porque achava ele muito bonito, e realmente ele era. Eu sei que no fim a menina deu um passar fora nele, eu pedi desculpa porque eu fiquei com vergonha dele ter se prestado a um papel desse, né mesmo? Me separei dele, ele negou, disse que não, mas eu joguei os prints tudo na cara dele, que ela me mandou, né, contextualizando enquanto falava comigo. Eu me separei porque eu percebi que eu tava sustentando ele, porque ele simplesmente achava que ele era bonitão e que ele podia ficar em casa sem fazer nada. E outra, não foi demitido. Ele pediu demissão pra literalmente ficar em casa sendo sustentado por mim, pegando mulher na rua. E ele não tava procurando emprego. Me separei dele e foi assim que eu descobri que eu era corno. Eu pedi desculpa pra menina. Sogra é o cão, né, gente? A minha é parente do cão primeiro, do demo ali, do inferno mesmo. É a minha querida sogra. Por quê? Uma amiga nossa, amiga em comum de toda a família, ia se casar. E aí aquela bendita daquela mulher liga pro meu marido, né, com quem eu tinha me casado recentemente, tinha mais ou menos assim, gente, um mês. Eu tinha acabado de voltar de lua de mel, porque eu casei e tirei a lua de mel e voltei. E aí em seguida essa amiga casou, convidou a gente, pipipi, aquela coisa toda. E aí toda a família ia, né? E assim, eu já tava com o filho dela há 7 anos. Há 7 anos que ela me odiava. Mas eu ignorava a existência dela e a gente seguia firme e forte, que eu tava com o filho dela, eu não tava com ela. Então, do mesmo jeito que eu tinha que engolir ela, ela tinha que me engolir. E aí que a bendita liga pro meu marido e fala, ai, filha, aquela voz dela de jacaroa, ai, filho, será que teria como você passar aqui em casa pra poder buscar eu e seu irmão? Pra gente poder não ter que gastar com Uber. Mão de vaca, velha mão de vaca. Tem que gastar com Uber, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí você passa aqui mais ou menos umas meia horinha mais cedo, vai todo mundo junto e tal. Ele falou, ok, mãe, sem problema. Só que a minha sogra, ela era aquele tipo de mãe, assim, que mimou o meu marido absurdamente, sabe? Parecia, sabe quando o marido é criado com vó? Então, era como se fosse criado com vó e mãe ao mesmo tempo. Era 2 em 1 só, naquela velha ali. E aí ela era, assim, um nojo, gente, mas um nojo, absurdamente. Tranquilo. Então meu marido falou pra mim, minha mãe pediu pra gente poder buscar ela, mas o meu irmão, que não sei o que, não sei o que. Já fechei a cara. Só que eu sempre tentava relevar, eu sempre tentava, sabe, ficar de boa, sempre tentava assim, não, tudo bem, ela já não gosta de mim, então eu não gostava de dar motivo. Beleza, chegou o dia do casamento, a gente se arrumou lindos e belos, botamos os nossos vestidinhos, e aí a gente foi de carro pra poder buscar minha sogra. Meu marido dirigindo, eu no banco da frente, e a gente foi dirigindo meu carro, tranquilo, carro esse, que eu e ele pagávamos a parcela. Chegamos na porta da casa dela, buzinamos e falamos, chegamos, ó, vem pra cá, não sei o quê. E aí eles saíram, veio a bruxa de 71, vulgo minha sogra, e o irmão dela, o irmão do meu marido. Quando a mulher me chega na porta do carro, vocês não têm noção. Ela chegou e, gente, ela não deu um boa tarde. Ela não deu um boa tarde, cachorra. Ela só chegou, meteu-lhe a mão na porta da frente de onde eu tava sentado do carro, virou e falou assim, desce. Pra mim. Gente, ela nunca tinha feito isso. Só que ela tava revoltada porque eu realmente tinha me casado com o filho dela. Ela não acreditava que aquele relacionamento ia pra frente. Porque ela pensou, né? Bom, já estão 7 anos juntos, até hoje não casou, então não vai casar. Porque eu me recusei a morar junto. Eu só ia morar junto se eu casasse. Então a gente casou na igreja, com tudo, não sei o quê. Gente, você tinha que ver a cara daquela mulher no meu casamento. Olha, parecia que ela tava possuída pelo espírito do cão. Aí ela pegou, tava meio revoltada, ela falou, desce. Eu abri assim o vidrinho e falei, como é que é? Ela falou assim, olha só, não é porque você casou com meu filho que você vai no banco da frente. Eu sou a mãe dele. Você tem que me respeitar. Em primeiro lugar é a mãe. Passe pro banco de trás que você vai atrás. Porque quem vai na frente sou eu que sou a mãe dele. Gente, ela falou isso na minha cara. Aí eu falei, não, eu tô sonhando, eu repeti. Eu chocada. O quê?
E aí ela virou, esse carro é do meu filho. Sendo que, gente, o carro não era do filho dela. O carro era meu e do filho dela. Porque a gente dividia o valor das parcelas. A gente deu entrada, eu dei uma parte, ele deu uma parte. E a gente dividiu. E a gente já tinha deixado acordado que se um dia a gente se separasse, a gente venderia o carro e dividiria o valor. Porque era meu e dele. A gente tava ali junto, pagando junto. Pra mulher simplesmente querer me expulsar do carro. Eu falei, e quem tá dizendo pra senhora que esse carro aqui é só do seu filho? Esse carro é meu, a senhora tá ficando desequilibrada? Comecei a fazer um escândalo juntinho com ela. Ela começou a tentar abrir, começou a meter a mão assim por dentro da janela, tentando abrir, falando, desce, eu não vou no banco de trás, você não vai me humilhar desse jeito. Só que sabe o que é o mais engraçado? É que ela já tinha andado de carro com a gente. E ela já tinha andado no banco de trás. Só que agora, porque eu casei, tava de aliança nos dedos, ela não queria mais ir no banco de trás, que era um absurdo. Começou a fazer um escândalo, o meu marido, mãe, para com isso. A gente veio aqui te fazer um favor, como assim? A gente veio te buscar pro casamento, te fazer um favor. Eu quero que ela desça. Rômulo, eu não vou no banco de trás, isso é um absurdo, não é porque você casou com ela que você vai botar ela no lugar da tua mãe, que não sei o que. Eu falei, não, querida, eu não sou a mãe dele, eu sou a mulher dele, eu dou entendeu? Eu dou Xeres Kleia pra ele, eu não sou a mãe dele é você. Eu acho que você tá querendo o que você não pode, entendeu? Aí você quer estar sentando onde eu tô sentando, e como você não pode, você quer sentar no banco da frente pra poder falar que é mais mulher que eu. E a gente começou a discutir, e ela começou a puxar o meu cabelo pra eu poder sair pelo vidro, e eu falando que não saí, batendo na mão dela. No resto, eu abri a porta do carro, avancei nela, a gente começou ali a se estapear, meu marido separou, obviamente, gente, eu nunca quis perder o controle ao ponto de avançar na minha sogra, mas como ela tava me batendo, eu falei, não vou apanhar sozinha não, devolvi, no fim virou uma confusão, a gente não foi pro casamento, eu fui pra casa, e aí eu falei pro meu marido que ou ele conversava com a mãe dele, ou a gente ia ter uma conversa, eu e ele, a gente ia se separar com um mês de casamento. No fim, ele conversou com a mãe dele, a gente meio que deu uma afastada por um tempo, mas hoje em dia ela já meio que aceitou, ela não gosta de mim não, mas me engole, porque o filho dela deixou bem claro que ou ela melhorava, porque não era eu que fazia, ou ele realmente ia parar de ir na casa dela. E o meu noivo que não queria se casar comigo, porque segundo ele não queria me sujeitar ao que a família dele impunha. E aí, quando eu descobri o que era, eu, na verdade, percebi que eu nem podia, né, entregar aquilo que eles esperavam. E que ele mentiu. E mentiu pra mim durante 8 anos. 8 anos. Gente, eu conheci esse querido e aí nós começamos a ficar e começamos a namorar. E o nosso relacionamento era muito bom. A gente quase não brigava, ele era um homem muito bom, de uma família muito boa, muito respeitada, minha família também e tal. E tudo, assim, da minha vida foi com ele. Minha primeira vez, meu primeiro beijo. E eu jurei que eu tinha achado o amor da minha vida. E eu realmente tinha achado o amor da minha vida. Só que esse amor da minha vida começou a me enrolar pra não casar comigo. E aí eu não tava entendendo por quê. Toda vez que eu falava, amor, e aí? 4 anos de relacionamento já, e o casamento? Amor, e aí? Vamos querer alguma coisa? Amor, mas então, e o casório? E ele ficava me enrolando, até que o momento que ele viu que eu realmente estava ficando chateado com aquilo, ia meter o pé na bunda dele, porque, gente, até a família dele perguntava. Entendeu? Eu já tava formada, eu já tava trabalhando, e tava morando com o candengo, e tava morando sem o candengo na casa da minha família, ele na casa da família dele, o negócio não ia pra frente, eu falava, gente, esse relacionamento parece que não vai ter futuro. Quando ele viu que eu tava me emputecendo, quando ele viu que a família dele também tava cobrando, a minha família também, não tinha motivo pra gente não casar, a não ser ele não queria casar comigo. Aí eu comecei a estranhar aquilo e ele viu que eu tava ficando com raiva e me pediu em casamento. Ah, vamos ficar noivo então, que não sei o que lá. Me pediu em casamento, anel, tudo bonitinho, a família ficou feliz, teve todo aquele almoço, não sei o que. Eu falei, bom, agora eu vou casar. Não casei, gente. Passou tipo 3 anos. E eu ainda não tinha casado, só tava noiva. E toda vez que eu falava com ele, calma, vamos juntar dinheiro. Calma, não é assim. Calma, que não sei o que. Calma, a gente tá fazendo as coisas aos poucos. Já tinha 3 anos que eu tava noiva, já tinha o dinheiro pra casar 10 vezes. E aí eu falei pra ele, não. Eu olhei, até que chegou um belo dia, né, que eu falei, olha, eu já olhei a nossa conta em conjunto, eu já olhei tudo, já vi que a gente tem dinheiro sim pra poder casar, a gente não fez nada do casamento, você não adianta nada do casamento. E eu quero saber o que tá acontecendo, por que você não quer casar comigo. Se você não quiser, a gente vai terminar aqui agora, hoje, nesse momento. E aí ele me contou o porquê que ele não queria se casar comigo. Ele contou, entre aspas, assim, na verdade, né? Ele simplesmente sentou na cadeira, debulhou-se a chorar, que eu fiquei, que homem frouxo.
que tá acontecendo aqui, gente? Nunca foi esse homem frouxo, o que houve? E aí ele conversou comigo e falou que ele não podia se casar comigo por uma coisa que a família dele ia impor e que ele não queria que eu passasse aquela situação, mas que todas as namoradas dos irmãos dele passavam essa mesma situação, que era uma regra na família dele e que ele acabou mentindo pra família dele, que ele não sabia como sair dessa situação, porque se isso não acontecesse, a mãe não ia aceitar, o pai não ia aceitar e ele não falava o que era. Eu desenvolvo, homem, fala pra mim o que era. Ele falava, não falava. Comecei a perder minha paciência. Naquele dia a gente teve uma briga muito grande. Ele falou pra mim que não tinha coragem de me falar o que era e foi pra casa dele. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Como ele não podia me falar o que era que a família dele queria, eu falei, bom, quem que vai me falar? A família dele. Porque a família dele sempre me tratou muito bem, nunca tiveram nenhum tipo de problema comigo. Eles eram meio afastados, assim, na questão de ficar perguntando do nosso relacionamento, não tinha muita aquela intimidade. Mas domingo eu tava lá almoçando, sempre me trataram muito bem. Minha sogra, meu sogro, eu não tava entendendo o que eles iriam impor, que eu não ia poder entregar. Então eu falei, o quê? Tá bom. Tinha brigado com ele, fiquei uns dias sem falar com ele. Ele me pedindo pra não contar pra ninguém, pra gente ir levando desse jeito, pra gente morar junto, pra gente ir embora da cidade. Eu falei, gente, mas como assim? O que tá acontecendo? Fui diretamente pra casa da família dele. Quando eu cheguei lá, toquei na campanha, tava só a mãe dele em casa. E eu falei, olha, que bom que a senhora tá aqui, vamos conversar de mulher pra mulher. Eu tive uma briga com meu noivo, expliquei pra ela tudo o que aconteceu. Eu falei, olha, ele falou que não pode se casar comigo por uma coisa que a senhora vai impor, que seu marido vai impor. O que vocês vão impor? O que tá acontecendo? Por quê? É o quê? É pra poder separar os bens? Tá com medo de pegar esses 3 cabritos que vocês têm? O que houve? E aí ela simplesmente falou, não, é a regra da família. Eu falei, qual é a regra da família que ele não me fala? Eu não tô entendendo. Ela vira pra mim e fala, no dia que vocês tiverem a primeira vez de vocês, ele tem que vir aqui e mostrar o lençol sujo de sangue. Porque na nossa família, toda mulher casou sem ter a primeira vez. O meu filho também nunca teve a primeira vez. Gente, eu gargalhei-me. Porque a gente não tinha furenfado já não. A gente estava cansado de furenfar. A gente furenfava o tempo todo. Eu já tinha me perdido, já tinha muitos anos. Ele simplesmente mentiu pra família dele o tempo todo, falando que ele era virgem, que eu era também, e que teríamos a nossa primeira vez no dia do casamento. Eu falei, meu anjo, você não conhece sangue falso pela internet, não? Era só comprar, jogar no lençol, levar, pronto, acabou, resolveu o problema. Me enganou durante anos, me enrolou durante anos por causa disso. Eu olhei bem pra cara dela assim. Eu falei, entendi. Então é por isso. Aí ela, sim, ele sabe que você vai ter que se sujeitar, é regra da nossa família, e segundo ele não quer que você se sujeite. Eu fiquei, não, tudo bem, tranquilo, vou resolver esse problema. Fui pra casa, liguei pra ele, falei pra ele que eu já tava sabendo de tudo, ele foi pra lá, a gente conversou, eu falei, relaxa, pra todo mundo vai ser a nossa primeira vez. Comprei o sangue falso, a gente casou, tudo certinho, botei no lençol e falei, pode levar lá pra tua família. Eu tive que ir junto, né, obviamente, me fizeram várias perguntas, eu respondi. E tranquilo, gente, resolvi o problema, agora vê se pode. Quase que eu desisto de casar com ele só de ódio. Meu marido se separou de mim quando meu filho nasceu. E o motivo foi um absurdo. Afinal de contas, ele já sabia exatamente tudo o que estava acontecendo. Então eu não entendi o porquê que ele tomou aquela decisão. E ficou parecendo que era eu que estava enganando ele. Quando eu conheci o meu marido, eu era uma moça solteira, né? Eu tinha acabado de me mudar. E eu comecei a ver ali as opções que eu tinha, né? Eu acabei me envolvendo com o meu marido, tava me envolvendo com outro rapaz e fui levando ali os dois no banho-maria porque eu não queria ter um relacionamento sério com ninguém, sabe? Eu queria estudar, eu queria me formar, eu não queria ter um relacionamento. Só que esse meu marido, que foi quem eu me casei, ele ficou completamente obcecado por mim. Me casei assim, gente, fui morar junto, não casei no papel não, só peguei as minhas coisas e fui morar junto. Ele começou a ficar obcecado por mim e eu gostei disso, sabe? Porque ele fazia tudo que eu queria, como eu queria, do jeito que eu queria, me agradava o tempo todo. Eu tava passando umas dificuldades porque eu não tinha apoio da minha família, então eu tava ali estudando e era eu que pagava tudo, aluguel, tinha que trabalhar, estudar, tinha que conciliar tudo, era muito difícil pra mim. E ele tava me oferecendo uma vida que eu poderia só estudar e ficar mais tranquila, que ele ganhava bem, ele já era mais velho, sabe? Se preocupava comigo o tempo todo, então eu acabei me deixando ali iludir por ele. Só que o outro era mais novo, era mais sagaz, então a furefação com ele era muito melhor, era aquela coisa quente, aquela emoção, enquanto meu marido era uma coisa mais séria, era uma coisa mais amor. Eu sei que no fim eu acabei optando pelo meu marido. Ele falou, vem morar comigo. Eu peguei todas as minhas coisas e terminei com outro rapaz e fui morar com o meu marido. Só que o problema é que um mês depois que eu fui morar com ele, eu descobri que eu estava grávida.
E eu sabia que não era do meu marido, porque eu nunca tinha furinfado com ele sem a camiseta. Já com o outro, eu tinha, porque ela era aquela coisa mais quente. Então eu tive que sentar com ele e conversar. E falar tudo o que tinha acontecido, que eu tava com outro rapaz também, que eu ficava com esse outro rapaz, que eu era solteira, né? E que eu não tinha nada sério com ele, que assim que eu fui morar com ele, eu terminei com esse outro rapaz, que ele nunca me pediu um namoro. Contei tudo e falei que eu estava grávida. Quando eu falei que eu estava grávida, ele primeiro se assustou um pouco, só que ele acabou levando de uma forma melhor do que eu achei que ele levaria. Porque ele falou, eu vou assumir. Vai ser nosso filho. A partir de hoje, tá tudo certo. Não conta pra esse rapaz que é dele. É meu filho, eu vou assumir. Pronto, acabou. E assim ele fez durante os 9 meses da gravidez, até que meu filho nasceu. Os 9 meses de gravidez, gente, foi muito tranquilo. Ele realmente estava feliz. Eu pensei que ele tinha levado pro coração dele que o filho realmente era dele. Ele estava feliz, fazia de tudo pela criança, falou pra família toda dele que ele ia ser pai, que não sei o que lá. Não ia ter muita diferença entre ele do bebê, porque o outro rapaz era parecido com eles tinham ali o mesmo padrão. Então, assim, ninguém ia descobrir. Tava tudo certo. Ele decidiu, assim, que ele queria assumir esse filho, disse depois que nós íamos ter outro filho meu e dele, mas que ele nunca ia fazer diferença, que ele sempre ia amar os dois igual, não sei o quê. E eu realmente acreditei nele, no que ele tava falando, e fiquei feliz com isso, fiquei feliz. Até o dia do nascimento do bebê. O bebê nasceu, eu comecei a entrar em trabalho de parto, nós fomos pro hospital, o bebê nasceu, deu tudo certo, foi uma dor insuportável, mas eu estava feliz, o nosso filho estava ali, era um bebê lindo, saudável. E aí a enfermeira veio com uma criança, ele pegou a criança, ficou ali, chorou, meu filho era um menino e não sei o que e tal, e meu Deus, fez aquela coisa toda. A gente foi pro quarto, e quando a gente foi pro quarto, veio a primeira amamentação. Quando a enfermeira veio e botou o bebê no meu peito para poder amamentar, ele simplesmente deu um grito e pediu pra enfermeira tirar. A enfermeira assustou, olhou pra cara dele, tirou o neném começou a chorar, a enfermeira foi acalmar, e quando o neném parou de chorar, eu fiquei olhando pra cara dele, a enfermeira falou, pai, o neném tá com fome, ele precisa se alimentar e tal. Só que ele simplesmente virou na cara da enfermeira e falou que o meu filho não iria mamar no meu peito, que ele não iria se alimentar no meu peito e que era pra providenciar uma fórmula, uma mamadeira, uma bombinha pra poder tirar o leite materno pra dar pro neném, mas que ele não ia amamentar no meu peito, porque ele não queria outro homem encostando no meu peito, principalmente não sendo o filho dele. Gente, ele falou assim, do nada, ele simplesmente surtou. Ele simplesmente surtou. A pessoa que ficou 9 meses acompanhando a minha gravidez não estava mais ali. E eu não entendi o que estava acontecendo. A enfermeira ficou olhando pra minha cara assim, tipo, como assim ele não é o pai? E eu olhando pra cara dele, porque ele falou de uma forma assim, bem leve, sabe? E aí eu falei, cara, isso não é possível, ele tem que pegar o peito, né? É um neném recém-nascido, ele tá com fome, pode me dar aqui, eu vou alimentar meu filho. E ele falando que não era pra dar. Empurrando a enfermeira com o neném no colo, o neném recém-nascido. E aí ele chegou pra mim e falou, olha só, eu aturei tudo, eu passei por cima de tudo, por amar você, por gostar de você, considero ele como um filho, tá tudo certo, vou criar, vou dar meu sobrenome, tá tudo bem, mas ele não vai mamar no seu peito, eu não vou aceitar outro homem encostando no seu corpo, ainda mais não sendo meu filho, sendo filho de outro homem que já encostou no seu corpo, eu não vou aceitar. E na cabeça dele, essa linha de raciocínio fazia sentido, e segundo ele, essa era a única coisa que ele tava me pedindo, era a única coisa que ele não ia aceitar, que eu podia muito bem dar a mamadeira, tirar o leite materno, que não precisava disso, que isso era safadeza minha, que eu queria sentir o pai do bebê, por isso que eu estava querendo isso, que ele não ia aceitar, e que se eu quisesse alimentar a criança pelo meu peito, a gente iria se separar. Na hora, gente, eu, tipo assim, parece que o meu mundo caiu. Eu fiquei chocada, porque eu tava extremamente sensível. Eu amava ele, né? Depois a gente já tava junto, já tinha 9 meses. Eu amava ele. Eu fiquei assustada, falando que eu não ia aceitar esse tipo de situação. E que meu filho ia mamar no peito, assim. E que se ele não aceitasse, a gente ia se separar. Peguei o neném, pedi pra enfermeira me dar. A enfermeira me deu. Assim que eu coloquei o neném no peito, ele saiu. E depois daquele dia, ele nunca mais voltou. Ele pegou todas as minhas coisas, botou na rua, me botou pra fora com o neném recém-nascido. A sorte é que eu tinha uma amiga, fui pra casa dessa amiga, fiquei um tempo lá. Depois eu consegui me estabelecer, fui atrás do pai, expliquei a situação, ele super entendeu, ficou até chateado por eu não falar que era dele. Assumiu a criança, paga a pensão, não estamos juntos, paga a pensão, tá tudo certinho, né? Eu me estabelecei, aluguei uma casa, tenho meu emprego, estou me formando, e ele nunca mais me procurou, porque ele não aceitou que meu filho mamasse no peito. Minha sogra chegou no meu dia de noiva com uma lista de coisas que ela não queria que eu fizesse de jeito nenhum.
Ela chegou com uma lista e um paninho. Vocês vão entender o porquê do paninho. E sabe qual é o pior? É que ela falou, olha, minha filha, eu estou aqui porque o seu noivo autorizou, porque ele concordou com tudo que está aqui. Gente, olha, maldito foi o dia que eu resolvi casar com aquele macho. Vou falar uma coisa pra vocês. A família do meu marido, nem que eles não gostavam de mim, mas eu também não era a estrelinha preferida de Jesus deles. Não era. Porque eles eram muito conservadores, eles eram da igreja, só que nem meu marido era da igreja. Por que que eu tinha que seguir as regras da igreja que eles colocaram na cabeça dele? Eu era católica, eu não era evangélica. Não tinha nada a ver com as calças. Nem meu marido era da igreja. Nem ele via essa necessidade. Meu marido não, meu noivo, no caso, né? Nem ele era. E aí eles começaram a implicar comigo com umas certas coisas. Roupa, sabe? Meu jeito de falar, meu jeito de andar, meu jeito de respirar, meu jeito de piscar. Era um inferno, sabe? Só que era aquele inferno disfarçado. Era tipo assim, nossa, sua roupa tá curta, né? Sabe? Aquela coisinha assim de não quero falar, mas quero reclamar. Então, só que eu ia ignorando, porque eles moravam longe. Eu não via ele sempre. Não tava ali inserido na nossa rotina. Não tava, sabe? Não tava. E eu já morava com o filho dela. Que foi o horror pra minha sogra. Quando a gente resolveu juntar os trapos de bunda e morar junto, meu Deus, a véia faltou um pouco infartar. Porque, não, vocês não podem morar juntos sem casar, que isso é um absurdo. Como vocês vão cometer o ato da carne? Sinto que a gente já tava cometendo o ato da carne, já tinha muito tempo. E eu falei pra ela nesse dia no churrasco, quando a gente foi anunciar que ia morar junto. Não, mas como vocês vão furenfar? Sogra, já estamos, exaustos de furenfar. Então, assim, tinha coisas que eu me dava bem com o meu marido e tinha coisas que eu não me dava, porque a mãe dele acabava colocando coisa na cabeça dele, tinha coisa que ele não concordava, mas tinha coisas que ele ficava, ai amor, você podia não fazer isso, que não sei o que, tá, beleza. De tanto aquela véia infernizar a nossa vida, eu falei, cara, olha, eu sempre quis casar na igreja, você também, vamos, né, mas você na igreja católica e tal, aí ela queria que a gente fizesse 2 celebrações, eu falei que não ia fazer, que ia ser na minha igreja e ponto, acabou, isso aí eu não abri mão, beleza. Arrumamos tudo, pagamos tudo e chegou o fatídico dia do meu casamento, né? Que eu fui ter o quê? O meu dia de noiva. E o meu dia de noiva era bem perto da igreja. Daqui a pouco, me chega a senhora, minha sogra, senta num banquinho com uma lista e um paninho enorme e fala assim, vim aqui te passar a lista do que eu não quero que você faça no dia de hoje. A primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão na cabeça e falar assim, gente, essa véia vai arrumar um problema no dia do meu casamento. Eu sabia que tava muito bom pra ser verdade, porque ela não se meteu em nada, não falou da minha decoração, eu escolhi tudo, vestido, decoração, docinho, tudo do jeito que eu queria, ela não falou nada. E eu achei isso estranho, mas porque também não aceitei nenhum real dela. Ela queria pagar metade do casamento, eu falei, muito obrigada, guarde o dinheiro da senhora pra aposentadoria da senhora, mas eu não quero porque eu sabia que ela ia se meter nas minhas escolhas. Pois bem, eu jurando que tinha evitado o capeta, mas ele mandou o secretário, que era o cão, a minha sogra. Chega ela, entra na sala, eu tava ali, minha mãe, minha família, né, tipo assim, minhas primas, minhas madrinhas, e eu tava me arrumando pro dia do meu casamento. Quando eu tava quase pronta, a gente já tava quase pronta, ela chega, aí ela puxa um banquinho, senta de frente pra mim e fala, minha filha, eu vim aqui te passar a lista do que eu não quero que você faça hoje pra você não envergonhar a família. Inclusive o Rodolfo já tá de acordo com tudo que está aqui nessa lista, tá bom? Então eu vou passar pra você. Primeira coisa, esse seu decotezinho, eu achei muito grande, não gostei, tá indecente, a gente tá na casa de Deus, não é a minha igreja, mas a gente tá na casa de Deus, então eu não vou aceitar. Eu trouxe esse paninho, que era um pano revé, pode, sabe? Horrível, mofado, pano horrível, sabe? Ela falou, bote como se fosse aqui, ó, vai ficar chique e elegante. Ela queria que eu colocasse um pano todo velho, gente, manchado, encardido, aqui assim, ó, e entrasse com o meu buquê de noiva. Ela até mostrou, você vai botar aqui, vai segurar o buquê aqui, vai tampar os seus peitos e tá tudo certo. Segunda coisa, cadê a mocinha que fez a sua maquiagem? Mocinha, bem... Gente, que vergonha. Pode tirar tudo, usa demaquilante, água, o que tiver aí, tira tudo, passa só um brilhinho na boca, que vai ser a única coisa que ela vai usar, porque pro Senhor a gente tem que estar em natural. Se a sua boca estiver bonita, nem um brilhinho, por favor, deixa ela toda natural. Outra coisa, na minha família é tradição que a noiva case com algo vermelho, então eu trouxe aqui pra você. E aí ela abriu a bolsa e tirou uma tiara horrorosa, vermelha, parecendo uma encruzilhada, um bagulho enorme aqui, parecia uma placa que ela queria colocar na minha cabeça. Fiquei... Gente, eu tava assim, olhando desacreditada. Eu, minhas primas, minhas madrinhas, minha mãe, todo mundo parado, a maquiadora, todo mundo parado olhando pra cara dela assim, ó, meu olho chega, piscava de ranço. Aí ela virou pro meu pé. O seu pé, o que você tá usando?
usando no seu pé. Nada de salto, isso é vulgar, vai fazer barulho na igreja, a gente tá na casa do Senhor, pega um tênis, a gente compra uma sapatilha, você não pode usar salto. O vestido comprimento tá bom, redondo, tudo certo. Agora o seu cabelo. Pra combinar com a tiara, eu quero que você solte o seu cabelo pra poder ficar bonito. Gente, ela foi falando um monte de coisa. Ela implicou com a cor da minha unha, pediu pra tirar o esmalte que tava na minha unha também. Com os acessórios que eu escolhi, ela pediu pra eu tirar também pra ir o mais natural possível. O perfume que eu estava usando, ela pediu pra passar algodão em mim pra tirar um pouco do excesso do perfume que tava muito forte na casa do Senhor. Não era permitido. Eu olhei bem pra cara dela e a única pergunta que eu fiz foi: o seu filho autorizou isso? Aí eu falei pra ele que eu ia trazer umas coisinhas pra você seguir de tradição de família, e ele aceitou. Eu falei: minha senhora, o que dá na cabeça da senhora pra senhora achar que a senhora tem o direito de vir no dia do meu casamento, no meu dia de noiva, no meu dia de paz, pra poder vir infernizar a minha vida? Eu falei: saia daqui com a senhora, com a sua lista, porque eu não vou seguir nada disso, eu vou casar assim, se a senhora quiser, a senhora vai embora, não fica no casamento. A gente começou a discutir, minha mãe falando que isso era um absurdo, que ela não podia fazer isso comigo. Eu sei que no fim ela começou a berrar, chamaram o meu marido, obviamente que me esconderam pra ele poder não me ver, e aí ele falou pra mãe que não era bem assim, que ela não podia se meter, que eu tinha que casar do jeito que eu queria. A velha arrumou um fuzuê, falou que tava passando mal. Eu sei que tiraram ela de onde eu tava, deram lá um copinho de água pra ela. Quando eu entrei na igreja, ela tava sentada lá no banquinho, nem na frente ela ficou, porque ela ficou revoltada que eu não segui as ordens delas. Mas é isso, gente, casei e a cada vez mais eu mantenho distância da minha sogra. Quem tem uma sobrinha como a minha, não precisa de inimigo. Se eu pudesse resumir ela em 3 palavras, eu ia resumir ela em mentirosa, malandra e sem caráter, cruel, enfim, não dava pra resumir ela em 3 palavras. Olha, ela é muito mentirosa. Se ela te pedir R$1 emprestado, você não precisa contar que ela não vai te pagar mais. E outra coisa, ela é daquele tipo que se ela chegar em você e ela for pedir um dinheiro emprestado e ela suspeitar que você vai falar que não tem, ela vai matar a mãe dela para conseguir o seu dinheiro. Ela vai falar que ela precisa desse dinheiro para poder fazer o velório. E eu não tô falando só em relação de dinheiro. Ela é mentirosa com tudo. Tanto que ela é aquele tipo de pessoa que os outros não gostam de estar junto. Que os outros evitam estar no mesmo lugar e também tem medo de falar as coisas. Sabe quando tá um clima legal, chega uma pessoa, pesa o clima, todo mundo meio que para de falar por conta daquela pessoa? Ela é um tipo de pessoa assim. Só que adivinha, eu sou aquela titia bobona, pelo menos era, né? Eu defendia ela. Eu não queria acreditar que ela era do jeito que todo mundo falava. Falava assim, gente, tadinha, vocês também exageram demais. Ela cresceu sem pai, sofreu na vida. O que a bichinha precisa é de cuidado, é de alguém que confia nela, é de alguém que estende a mão, leva ela para poder fazer uma terapia, né? Porque ninguém é mal desse jeito. Isso aí é coisa de filme. Até que ela fez uma maldade pra mim que eu vi que realmente é crueldade, sabe? Ela tava sem lugar pra ir, porque assim, todo mundo já tinha se estrepado com ela. Então ninguém confiava nela mais. E aí eu ofereci minha casa pra ela passar uns dias. Com dó, né, tadinha? Como é que eu vou jogar a bichinha na rua? Eu falei, não, vem pra cá e passa uns dias aqui. E no início, como todo início são flores, nossa, ela era tão boazinha. Me ajudava a arrumar a casa, não saía pra rua, até banhar os meus cachorros, ela banhava, sabe? Cuidava dos bichinhos, me ajudava demais. E eu acreditando naquela bondade dela. Eu toda feliz, pensei assim, não, ela vai mudar, né? Já quebrou a cara demais, todo mundo tem direito de errar, ela tá mudando. Só que aí começou primeiro sumir dinheiro aqui em casa. Porque assim, aqui em casa a gente tinha mania de deixar dinheiro espalhado. Se eu chegasse da rua com troco, eu jogava no armário e deixava. Meu marido tinha um cofre que ele não era lacrado. Tipo, você abria e fechava, pegava dinheiro se quisesse. E aí ele sempre juntava troquinho de mercado ali, sempre juntava. Vira e mexe, ele ia contar dinheiro naquele cofre. E ele começou a perceber que cada vez que ele contava, tava faltando dinheiro. Então, tipo assim, ele tinha colocado mais dinheiro, só que ao invés do dinheiro render, tava diminuindo. E aí ele veio falar comigo, ó, sua sobrinha deve estar pegando dinheiro aqui. E eu fiquei horrorizada, eu falei, pelo amor de Deus, não fala um trem desse não. Porque pra mim, o pior nome que tem, a pior acusação que a pessoa pode receber é receber o nome de ladrão.
E eu ainda falava assim pra ele, não, você deve ter contado errado, você deve ter confundido, dinheiro confunde a gente, não fala esse tipo de coisa, não. E ele, sabe, segurando ali por causa de mim. E aí, quando foi um dia, o meu cartão sumiu. E aí, eu procurando meu cartão, procurando e nada. Aí, um dia eu falei assim, vou entrar no aplicativo, vou bloquear meu cartão, porque sei lá onde que eu deixei, né? Vai que alguém resolve usar, encontra, não sei. Gente, quando eu abro o aplicativo do meu cartão, eu quase caí de costa. O meu limite estava estourado em loja de roupa, de calçado, de bijuteria, de produto para cabelo, em lanchonete, em tudo que você imaginar. Tava estourado, eu quase caí de costa. Falei, meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa. Não precisou nem bloquear, porque não tinha nem limite, mas ainda assim... eu não falei com ela. Só que aí eu tinha certeza que era ela, né, gente? Não tinha uma outra pessoa pra fazer isso. E aí, nisso, começou a surgir umas coisinhas que no início pra mim foi muito esquisita. Tipo assim, eu não podia sair na rua, que se eu encontrasse alguém que eu conhecia, essa pessoa chegava em mim e falava assim, e aí, Estela, tá melhor? E eu, tipo, tô, né? Pensava assim, ué, essa pessoa deve ter enganando, né? Deve ter me confundido com alguma outra história. E aí chegava outra que eu conhecia. E aí, Estela, Deus vai te dar força. E eu, gente, tá acontecendo alguma coisa. Encontrava outra, falava isso pra mim. Perguntava se eu já tinha superado. Encontrava outra, perguntava se eu tinha voltado pro meu marido. E eu estranhando aquilo, e eu estranhando. Até que um dia, a minha mãe me ligou. Minha mãe me ligou desesperada. Estela, pelo amor de Deus, minha filha. Que história é essa de você ter largado seu marido? O que aconteceu? É verdade? Foi aí que eu fui descobrir que a minha sobrinha estava espalhando para Deus e todo mundo que eu tinha separado meu marido porque eu peguei ele espiando ela tomar banho. Então, por causa disso, eu me separei dele. Gente, ela espalhou isso para Deus e todo mundo. E aí eu não podia segurar mais, né? Porque eu tava com uma cobrinha dentro de casa. Então eu peguei, mostrei pro meu marido, mostrei as mensagens que um monte de gente tava me mandando, me perguntando se a gente realmente tava separado. E mostrei pra ele também a história do cartão. Porque até então eu não tinha mostrado. Porque eu sabia que se eu mostrasse pra ele, ele já ia querer tocá-la aqui de casa. E aí quando eu mostrei tudo, né, que eu falei, ele falou assim, ó, eu não quero essa menina aqui em casa mais. Nem essa noite ela dorme aqui. E, né, gente, eu tive que concordar com ele. Chamei ela, falei assim, ó, o negócio é o seguinte, junta essas coisinhas e caça outro lugar pra você. E aí ela começou a chorar, por quê, tia? Por que você tá fazendo isso? Aí eu peguei e fui mostrar pra ela, né, as mensagens, fui mostrar o povo falando que ela tinha falado isso, falado aquilo, e por fim eu mostrei a fatura do meu cartão. Aí ela começou a querer chorar, a falar assim que não tinha sido ela, que eu não podia fazer aquilo com ela. Eu falei assim, não foi não? Então vamos fazer o seguinte, vamos na delegacia e aí nós abrimos um boletim de ocorrência e a polícia vai descobrir quem que foi que gastou o meu cartão. Vamos fazer isso? Gente, na hora a menina ficou branca, a menina secou as lágrimas, foi lá, pegou as coisas dela e saiu batendo a porta. Vocês veem, uma coisa que doeu muito em mim é que eu era a última pessoa que acreditava nela na família. Ninguém mais acreditava nela na família, nem a minha mãe, que é avó dela. E no final das contas foi assim que ela me pagou, tentando destruir a minha vida. Hoje em dia, quando eu encontro ela por aí, nem bem se ela me pede mais. Eu fiquei apaixonada pelo namorado da minha amiga e quando eu percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Eu vou chamar essa minha amiga de Eliana. Nós duas era muito amiga mesmo. Porque as nossas famílias se conhecem, a gente cresceu todo mundo no mesmo bairro, então era aquela, todo mundo sempre junto, sabe? Pra tudo, confidência, enfim. Quando ela começou a namorar, eu fui a primeira pessoa a saber. E eu fiquei muito feliz, porque tinha um tempo que ela tava solteira, a última relação dela tinha sido bem conturbada, sabe? Ela falava que não queria ter relacionamento mais. Então, assim, pra mim, foi uma realização, como se eu estivesse no lugar dela. Creio eu que eu também fui a primeira pessoa que conheceu ele, porque a gente era assim, se eu namorava, eu apresentava pra ela, depois pras outras pessoas e vice-versa. E a primeira vez que a gente se viu, a primeira impressão que eu tive foi um cara bonito, elegante e super educado, sabe?
extremamente educado mesmo. E aquilo me chamou a atenção. Só que até aí eu deixei pra lá. Eu lembro a primeira vez que nós saímos os três, assim, lembro muito bem, ele levou a gente numa lanchonete de bairro, e nessa lanchonete, a mesa e as cadeiras eram daquelas de plástico. E aí, quando eu e a Eliana fomos sentar, ele falou assim, não, espera aí. Ele pegou um guardanapo, ele limpou a cadeira dela e depois ele limpou a minha cadeira. E dali eu já fiquei tipo, nossa, né, eu nem sabia que ainda existia homem desse jeito. Mas até então, era só admiração. Só que com a convivência, as coisas foram se complicando. Ele mandava mensagem pra ela o tempo todo. E tipo assim, era mensagem de cuidado, sabe? Bom dia, já tomou café da manhã? Não sai sem café da manhã não, faz mal. Aí quando tava com jeito de chuva, bom dia, não esquece de pegar a blusa de frio e o guarda-chuva, tá com jeito de chuva. E tudo ela me mostrava, sabe? E eu ficava assim, amiga do céu, você ganhou na loteria, né? Esse cara é o cara, aquele que a gente achava assim que só existia em filme. E até aí a gente até ria juntas, sabe? Na época eu tava solteira e também todos os relacionamentos que eu tinha vivido não tinha nada a ver com aquele relacionamento. Então, sem perceber, eu comecei a me comparar com ela, sabe? Tipo, tudo que ele fazia com ela, eu ficava assim, nossa, eu nunca namorei um cara que fizesse isso por mim. Nossa, será que eu já namorei alguém que cuidasse tanto de mim do jeito que ele cuida dela? Entende? Eu comecei a comparar. E aí, uma vez, era dia da mulher. Ele mandou uma entrega por iFood. Foi um vasinho de tulipas e mandou também uns bombons com cartão bem bonito. E nisso ela tirou foto e me mandou, porque ele mandou no serviço dela. E aí, quando ela me mandou aquilo, automaticamente, meio que, sem nem perceber, eu falei assim, credo, Eliana, você não acha que é exagero demais? Gente, quando eu mandei aquela mensagem, eu mesma me reprimi. Eu mesma vi que o que eu tava sentindo era inveja. E aí eu tentei dar uma disfarçada e falei pra ela que eu tava brincando, sabe? Fiz uma piada ali por cima pra não ficar um clima esquisito. Mas foi aí que eu comecei a perceber que eu tava desejando namorar da minha amiga, né? Que simplesmente eu tava com inveja de tudo que ela tava vivendo naquele relacionamento. E eu comecei a querer que ele me percebesse. Por exemplo, quando a gente tava junto, qualquer coisa que ele falasse, eu caía na risada, mesmo que não fosse nada engraçado. Quando ele contava qualquer experiência da vida dele, eu não dava tempo nem da Eliana perguntar. Eu ficava prestando atenção, eu ficava perguntando tudo, perguntando um monte de coisa, porque eu queria mostrar pra ele que eu tava interessada, que ele era interessante pra mim. Eu fiquei apaixonada pelo perfume dele, então uma vez eu perguntei. Eu comprei o perfume que ele usava e eu borrifei no meu travesseiro. E calhou que a Eliana percebeu, né? Porque a gente sempre, tipo, uma no quarto a outra aí, né? Nossa, e esse perfume? Aí eu, pra dar uma disfarçada, falei que era do meu irmão. Falei que meu irmão tinha deitado na minha cama e o perfume dele tinha ficado impregnado. E a nossa, né, é o mesmo perfume do meu namorado e tal. E eu tentando, sabe? Tentando seguir dois caminhos. Ao mesmo tempo que eu queria fazer com que ele me percebesse, né? Com que ele me desse a atenção que ele dava pra ela. Eu também queria continuar a nossa amizade igual. Só que eu não tava conseguindo, né? Porque ao mesmo tempo que era minha amiga, na minha cabeça tava sendo a minha rival. E aí depois disso, veio o ciúmes. Como se eu fosse a namorada. Ciúmes dele com ela, ciúmes dele com outras. Teve um dia que ele me elogiou. Elogiou meu cabelo, na verdade. Ele falou que tava bonito o corte, que tinha combinado comigo. E aquilo ali, pra mim, eu já criei uma fique na minha cabeça, né? Pra mim, ele também tava olhando pra mim do jeito que eu olhava pra ele. E aí, na empolgação, eu virei pra minha amiga e falei assim, olha só, amiga, abra o olho, hein? E ela foi percebendo, claro, né? Porque eu não tava conseguindo nem disfarçar. E aí, ela foi ficando estranha comigo. E, a princípio, eu nem ligava, sabe? Eu nem fazia questão. E eu só comecei a perceber quando ela começou a afastar ele de mim. Tipo, ela não me levava pra sair com ele mais, porque sempre saía eu, ela e ele. Quando ele tava na casa dela, ela fazia de tudo pra eu não ir, pra gente não estar no mesmo ambiente. Foi onde eu estranhei. E naquele momento, na minha cabeça, sem noção, o que ela tava fazendo era errado. Ela não tinha o direito de afastar ele de mim. Chegou o ponto que ela questionou. Amiga, por acaso você tá interessada no meu namorado?
eu gelei. Eu fiquei muda, assim, alguns segundos. E aí eu comecei a chorar, comecei a tentar me explicar. E ela falou assim pra mim, eu já entendi. No fim de tudo, eu perdi uma amiga de infância. Eu caí na real que o que eu tava fazendo era ridículo. Mas quando eu caí na real, já era tarde demais. Eu já tinha perdido a minha amiga. E é uma coisa que eu tenho na consciência até hoje. Sabe, quando vem aquelas lembranças, eu me sinto com vergonha. Eu sinto um peso na consciência mesmo. Então, eu conto a minha história, mas como uma lição, sabe? Um alerta. Tipo, às vezes você acha que é só admiração. E aí vem aquele pensamento meio que errado. Você fala assim, não, é só um pensamento intrusivo, não tem nada demais. E quando a gente percebe, já aconteceu como deveria ter acontecido. Eu conheci um cara que se passava por santinho, só que quando a gente se conheceu, de fato se encontrou, eu descobri que eu, que me achava mais pra frente, mais evoluída que ele, na verdade que era santinho em comparação. Eu conheci ele no Tinder e esse cara morava na roça, 32 anos. E a história que ele me contou a princípio foi, eu tenho 32 anos, namorei uma vez só, não saio pras festas, quase não vou na cidade, porque eu fui o único filho que fiquei aqui na roça para ajudar o meu pai. Então, desde criança, eu trabalho na roça. Sou muito tímido, não tenho costume de conversar com mulheres assim pela internet. Eu acabei de criar esse perfil porque foi meu amigo que criou pra mim. Diz ele que o amigo dele já tava enchendo o saco dele há um tempo, né? Falando que ele tinha que criar um Tinder, porque como que ele ia conhecer uma mulher, uma possível namorada, sendo que ele não saía, ele não tinha acesso a novas pessoas. Então, foi até que ele aceitou. E eu falei, para, um homem de 32 anos, né? Nessa época de hoje, isso não existe. Só que aí, no que a gente foi conversando, a gente trocou o WhatsApp. E pelo WhatsApp, a gente começou a fazer chamada de vídeo. E tanto ele quanto a família dele tem aquele sotaque bem puxado, que é bem de interiorzão mesmo. Inclusive, eu acho até um charme. Então, por chamada de vídeo, ele me mostrava tudo na roça. E realmente, ele morava na roça. Ele me mostrava a criação, ele me mostrava as plantas. Ele me colocava para falar com a mãe dele, com o pai dele. Então, assim, tudo que ele estava falando, ele meio que estava mostrando, sabe? Que não era mentira, que não era fake. E às vezes a gente ia conversar, surgia um assunto assim, como que eu posso dizer, um pouquinho mais quente, não tanto. Ele se mostrava super vergonhoso e ele falava assim, ai, desculpa, é porque como eu te falei, eu só namorei uma vez, eu sou vergonhoso, mas se tiver paciência, você vai me ensinando. E eu confesso que isso até me encantou, porque, cara, eu só tinha pegado homem cafajeste na minha vida. E aí ter a sorte de conhecer um cara que era, né, tão quietinho daquele jeito, tão inexperiente. E nisso eu fui ficando apaixonadinha, sabe? Eu fui me apegando, eu ficava admirando o jeito dele. Teve até um dia, porque o irmão mais novo dele, ele é formado em farmácia e ele não morava com eles, não. Aí um dia ele tava passeando na roça e ele parece ser aquelas pessoas bem zoeira, porque a única vez que eu vi ele foi nesse dia, né? Chamada de vídeo. Aí eu tava conversando com esse rapaz numa chamada de vídeo e no meio da chamada, esse irmão dele invadiu e ele começou a zoar. Olha, cuida do meu irmão é donzelo, meu irmão não sabe de nada não, hein? Cuida dele, ensina ele. E ele ficou muito bravo com esse irmão dele. Então assim, gente, não dava pra não comprar. Porque todo mundo tava me vendendo o mesmo peixe que ele. Então assim, eu realmente acreditei. Como ele morava muito longe daqui, mais de 100 quilômetros, a gente não conseguiu se ver tão rápido assim, sabe? Então a gente passou muito tempo, muitos meses mesmo, só se falando pela internet. Eu conhecia todo mundo da família dele que dava pra conhecer, ele já tinha falado com os meus pais. Falar a verdade pra vocês, a gente falava até de se casar, do tanto que eu tava apaixonadinha. Sendo que, tipo, eu nem conhecia a pessoa, né? Até que um dia surgiu a oportunidade dele vir pra cá. Ele falou que ia dar pra ele vir ficar 3 dias, porque o irmão dele ia ficar lá. Então, dava pra ele dar uma fugida e vir pra cá. E aí, nisso, ele falou assim, eu posso ficar na sua casa? Porque não tem ninguém aí, né? Eu não conheço nada aí. Falei, claro. Minha mãe já tinha conversado com ele, eu conversei com a minha mãe falou que tudo bem, né? Até porque não tinha ninguém aqui. Enfim, falei pra ele que podia vir. E aí, nisso, ele veio.
Quando ele chegou aqui, a gente se apresentou formalmente, né, e tal. Ele se apresentou pra minha família. Primeiro ele conversou demais com os meus pais, com os meus irmãos. E depois chamei ele pra sair. Porque assim, quando a gente conversava, ele sempre falava, tipo assim, quando entrava no assunto de comida, porque a gente falava muito sobre tudo, aí eu amo pamonha. Meu prato predileto é pamonha, minha mãe faz uma pamonha que ninguém faz igual. Então eu já tinha falado pra ele que quando ele viesse aqui, eu ia levar ele numa pamonharia muito bem falada que tem aqui, sabe? A pamonha lá é cara, mas é gostosa até. E aí nisso eu falei pra ele, vamos sair, né, pra você conhecer o lugar. Você vai ficar aqui 3 dias, não vamos ficar dentro de casa. Nisso eu fui levar ele na pamonharia. De lá, eu saí pra poder levar ele no parque da cidade, pra poder passear e conversar um pouco também, pra gente se conhecer pessoalmente. Só que, gente, a partir do momento que a gente sentou naquela pamonharia pra gente conversar, ele se transformou em outra pessoa. Ele falou assim, e aí? Eu vou dormir na sua casa, né? Eu falei, uai, claro, você veio ficar hoje, não foi na minha casa, mas a gente vai poder dormir junto, eu vou dormir no seu quarto. E eu, ei, calma, apressadinho, vamos conversar, né? Ele... Mas, tanto que a gente já conversou, eu falei assim, mas calma. E eu achava assim que ele tava brincando, né? Porque não tinha nada a ver com o jeito dele. Só que, gente, ele só falava nisso. Ele só falava nisso. Ele queria voltar pra casa pra poder deitar, pra poder dormir comigo. E eu falando pra ele, você não vai poder entrar pro meu quarto. Tá todo mundo acordado essa hora. Como que simplesmente a gente vai pegar e vai entrar pro meu quarto? E aí, nisso, a gente passeando, eu querendo mostrar a cidade pra ele, eu tentando mostrar outras coisas pra ele, e ele só falando nisso, em entrar pro meu quarto, em não sei o quê, em fazer não sei o quê, sabe? Esse tipo de conversa, assim, que eu acho que, tudo bem, a gente já conversava há meses, só que não tava no clima pra surgir aquele tipo de assunto, e não era isso que ele tinha me mostrado, entendeu? Então eu tava ficando até meio travada. Nisso a gente voltou pra casa, a gente terminou de ver um filme com os meus pais. Eu arrumei o colchão na sala pra ele, porque, como eu falei, ele não ia entrar pro meu quarto com todo mundo acordado. E aí todo mundo foi dormir. Quando todo mundo dormiu, ele bateu na porta do meu quarto. Já esperava também, né, gente? E eu não vou contar detalhes, mas uma coisa eu garanto pra vocês. Não tinha nada de santinho. Nada. Nada, nada, nada. Sabe aquela pessoa assim que te dá um baile, que você fica... O que aconteceu aqui? Passou um furacão, né? Me virou... O que aconteceu? Então, desse jeito. Então eu já fiquei assim, ué, não tá certo isso aí, né? Alguma coisa de errado não tá certo aqui. Ele ficou 3 dias, como eu falei, os 3 dias na minha casa. E os 3 dias foi igual. Ele só falando disso, todo mundo dormia, ele ia pro meu quarto, né? E pra mim não foi o que eu esperava. Não vou ser hipócrita, falar que eu não tava esperando de ficar com ele, eu tava esperando. Só que parece que a gente só viveu isso, sabe? Ele não ficou tranquilo em conhecer a cidade comigo, em conhecer meus amigos, em conhecer o resto da família. Parece que ele tava passando fome, tinha 10 anos, e aí ele encontrou a comida e ele queria comer tudo de uma vez. Então, mais ou menos isso. E aí depois que ele foi embora, ele ficou chato. Ele não era mais o mesmo. Ele só sabia falar nisso, ele só sabia ficar me mandando fotos indecentes, só sabia ficar falando besteira. Eu falava pra ele, ai, me mostra tal coisa aí. Ele não fazia mais o tour lá na roça pra mim, que eu sempre gostava. Eu falava assim pra ele, ai, cadê sua mãe, cadê seu pai? Tô com saudade de falar com eles. Ele inventava qualquer desculpa. A nossa conversa passou a ser ele trancado no quarto dele, falando disso e ponto. Então eu fui enjoando. Pra você ter noção, eu tava apaixonadinha por ele e, tipo assim, quebrou o encanto totalmente. Eu fui enjoando, fui pegando ranço. E até que um dia, sem mais nem menos, sem nem dar explicação pra ele, eu simplesmente bloqueei. Eu tô errada por não aceitar que os meus filhos convivam com a família do pai deles? Quando eu fiquei com meu marido a primeira vez, tinha 2 semanas que ele tava solteiro. Ele tinha sido casado antes de mim. Só que eu não sabia, porque eu não conhecia ninguém deles, eu não conhecia ele, não conhecia ninguém da família dele. Então, a família dele não me aceitou por conta disso, porque assim que a gente começou a ficar, logo ele me assumiu, logo ele me pediu em namoro, ele me apresentou para a família dele. Então, na cabeça da família dele, a gente já ficava enquanto ele ainda era casado, e eu tinha sido o motivo da separação. Então, a família não fazia cerimônia para me ofender. Tanto que, durante o nosso namoro, eu evitava ao máximo ir na casa da família dele. Porque as raras vezes que eu ia,
eu escutava ofensa. A mãe dele falava coisa pra mim. E aí, nisso, a gente se casou. E depois que a gente se casou, eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar conviver, né? Porque, querendo ou não, a gente é uma família agora. No primeiro ano que a gente estava casado, eu decidi fazer uma gracinha pra família dele pra ver se a gente se entendia. Falei assim, o Natal vai ser aqui em casa. Falei pra ele, convida sua família, convida todo mundo que você convive, né? Sua mãe, seus irmãos, sei lá, tia, primo, quem que você convive, você convida. E aí, gente, eu arrumei tudo com tanto capricho, sabe? Decorei a casa, decorei a árvore de Natal, fiz um banquete, uma ceia. Vocês acreditam que não apareceu uma alma viva? Não apareceu ninguém da família dele. Eu fiquei me sentindo tão idiota, que eu falei assim, quer saber? Realmente não tem jeito, não tem conversa com a família dele. Só que o meu marido, ele ficava insistindo, porque pra ele era importante que a gente se desse bem. E ele falava pra mãe dele, pras irmãs, falava assim, eu já tava separado, eu não tinha amante, a gente se conheceu depois. Só que a família dele sempre foi muito apegada a ex. Então, né, eles tomavam partido pra ex dele, porque pra ex dele também a gente tinha sido amante. Tanto que nas raras vezes que eu ia em churrasco, em almoço, em qualquer coisa assim na família dele, a ex sempre tava lá. Porque ele sempre fazia questão de chamar a ex. Então isso foi me cansando, sabe? Eu falei, não vou ficar insistindo mais. Eu já fiz minha parte, eu também não sou trouxa, né? E aí, nisso, eu engravidei. E o meu marido, ele não tem filho do primeiro casamento. Então, quando a gente descobriu, ele ficou muito feliz. Tanto que na porta do laboratório, quando a gente abriu o exame, que a gente viu o positivo, a primeira coisa que ele fez foi pegar o celular e ligar para a mãe dele. Mãe, eu vou ser pai. Todo feliz, coitado. Eu conseguia ouvir bem, sabe? Ouvir bem a mãe dele falando assim, para de ser trouxa. Você não tá vendo que esse filho não é seu? Você já foi casado e não engravidou sua ex? Esse filho não é seu, não. Gente, o meu marido ele ficou tão sem graça, que ele desligou o celular sem nem se despedir da mãe dele. E o tanto que é ruim, sabe? Você tá ali querendo dividir um momento, né? Nossa, tô grávida. E você escuta uma coisa dessa, nossa, é ruim demais dar conta. E aí a família dele começou a me infernizar, que não acreditava que o filho era dele, que assim que nascesse eu ia ter que fazer DNA. E se constasse que realmente o filho não era dele, eu ia ter que pagar tudo que ele estava gastando comigo na gravidez. E quando eu tava com 5 meses, até ele não aguentou, sabe? O meu marido teve uma briga feia com a mãe dele, com uma tia também, e rompeu com eles. Parou de falar com a família dele. E foi aí que a gente teve um sossego, sabe? Foi o período que a gente mais teve sossego ali no nosso casamento, quando ele não tava falando com a família dele. E aí o meu filho nasceu, ninguém da família dele visitou. E eu lembro que quando ele era recém-nascido, eu postei uma fotinha dele no Facebook, uma prima dele comentou, falando assim que o menino não tinha nada a ver com ninguém da família deles e também não parecia comigo, sabe? E eu cansei de tanta difamação, de tanto eles ficar falando que não era filho, sujando o meu nome, postando isso na rede social. Resolvi procurar a justiça, resolvi processar a família dele. Todo mundo que falou alguma coisa em relação a isso, que eu tinha prova, eu processei. E a justiça proibiu eles de tocar no meu nome ou no nome do meu filho. Só que nisso, com o passar do tempo, o meu marido voltou às pazes com eles. E no que ele voltou às pazes com eles, ele começou a levar o meu filho na casa deles. E por mais que eu não quisesse, ele também é pai, né? Então ele falava que aquilo era passado, que a família agora tinha aceitado, estava apaixonado no menino. E pouco a pouco ele foi levando o menino para casa deles. E aí nisso, quando meu filho estava com 8 meses, a gente começou a brigar demais. E eu confesso que era por ciúme da minha parte. E porque também eu tinha muito ciúme dele com a ex por causa da família dele. Porque a família dele ficava colocando lenha, falando assim que eles ainda se amavam, que ele tava com ela. Gente, era um inferno na minha cabeça. Então, por conta de muito ciúme na época, a gente tava brigando, resolvemos nos separar. A gente ficou 2 meses separado. E nesses 2 meses, eu descobri que eu tava grávida de novo. Detalhe, 4 meses de gestação. E aí, nisso, a gente conversou, a gente se entendeu, voltamos.
Quando a gente voltou, que a família dele descobriu que eu tava grávida, gente, o inferno voltou, sabe? O inferno começou. A mãe dele foi capaz de vir na minha casa, falar na minha cara que eu era uma safada, que ela tinha prova que eu tava com outro, que o outro não quis assumir o filho e eu vim jogar para as costas do filho dela. Pensei, a senhora tem prova? Porque se a senhora tá falando, a senhora tem que provar. Porque eu fiquei 2 meses separada dele e eu tô grávida de 4 meses. E até a ex do meu marido, ela foi colocar na situação. Ela foi falar pra ela, né, não sei lá o que, sei lá o que ela falou. Eu sei que a ex do meu marido veio me mandar mensagem perguntando assim, quem que era o pai do meu filho. Só pra vocês terem ideia de tudo que eu passei. Gente, foi tanta perturbação quando eu tava grávida do meu filho, que eu não tava conseguindo arrumar as coisinhas dele. Que eu tava quase ganhando o meu filho e eu não sabia nem o nome que eu ia colocar. Porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo de ficar pensando nas coisinhas do meu filho que eu tava esperando. De tanta perturbação que a família dele fazia na minha cabeça. E aí meu marido rompeu com eles de novo. E novamente eu procurei a justiça. Novamente eu mostrei o que eu tinha de prova. E quando meu filho nasceu, o meu segundo filho nasceu, eu consegui da justiça o direito de negar o convívio dos meus filhos com a família paterna. Porque eu não sei se vocês sabem, isso é um direito da criança assegurado perante a justiça, né? A criança tem o direito de conviver com a família. Só que devido ao fato de eu já ter processado a primeira vez, ter prova de tudo, a justiça avaliou e achou que, pelo bem dos meus filhos, era melhor que eles não convivessem com a família paterna. E por que eu tive que entrar na justiça para conseguir isso? Porque quando meu filho caçula nasceu, ele nasceu cuspido e escarrado a minha cunhada, que é a irmã do meu marido. E quando eles viram foto do meu segundo filho, meu filho caçula, eles ficaram malucos. Queria ver o menino, ligava pra gente, ligava pro meu marido pra ele poder levar ele lá, que eles tinham direito, que meus filhos tinham direito de conviver com eles. Então, por isso que eu procurei a justiça e consegui esse direito. Porque, assim, tudo que eu tinha passado, né, tanto da primeira quanto da segunda gravidez, e agora eles queriam falar que meus filhos tinham o direito de conviver com eles. O meu filho caçula, ele tá com 2 anos. E a família dele entrou na justiça pra tentar reverter isso aí, tentar conseguir o direito de conviver com os meninos. Até agora, tá na justiça, até agora não saiu nada. E creio eu que também não deve sair nada em favor a eles, né? Depois de tudo que passamos. E também, gente, mesmo que saia, eu vou lutar até o fim pra continuar com esse direito dos meus filhos não conviver com eles. Porque só eu sei o que eu passei. E eu acho até que o meu caçula parece tanto com a tia dele, com a minha cunhada, de tanta raiva que eu fiquei deles. Só que mesmo depois de tudo, mesmo meu marido ainda tá assim com a relação meio fragilizada com a família dele, de vez em quando ele fala que não acha certo, que os meninos têm o direito de conviver também com a família dele, porque com a minha família, graças a Deus, tanto os meus filhos quanto a gente tem uma boa convivência com a minha família. Então, ele bate nessa tecla, sabe? Que a família dele foi muito errada, mas por conta dos meninos, que os meninos têm direito e tal. Só que, gente, me diz aí, depois de tudo que eu passei, vocês acham mesmo que eu tô errada de lutar pelo que eu tô lutando?